Glória a Jesus, aleluia. Parece que eu estou, não é de cozinheiro, mas não, é porque existe uma poluição sonora tremenda lá fora nessas noites e nós estamos aqui da cozinha, que é o lugar melhor da casa, não é? Para poder deixar um recado breve, porque muitas vezes precisamos. A Bíblia diz em Atos, capítulo de número 1, um texto tremendo, conhecido de todos, que então, no verso 6, os que estavam reunidos lhe perguntaram, dizendo: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria e até aos confins da terra. E ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas na vista de todos eles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Louvado seja Deus. Lhe convido, em nome de Jesus, a estar lendo, não é? Atos capítulo 1, nós lemos do verso de número 6 até o verso de número 11. A oportunidade em que ali, diante de todos os seus amigos, Jesus foi elevado, não é? Aos céus, foi recolhido para o seu lugar de origem. E aqui temos alguns pontos muito importantes, e o primeiro deles que você não pode esquecer por um segundo sequer, independente das circunstâncias, é que Jesus não é da terra. Jesus não é natural daqui. Jesus não foi nascido aqui simplesmente por um relacionamento sexual, relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, mas foi gerado apenas em um útero feminino, para que Satanás e os seus demônios não tenham argumento de dizer que não tinha sangue humano para poder a aliança valer para lhe defender. Mas o Senhor Jesus é do céu e veio aqui na terra para fazer algo muito importante, que foi assumir uma casca humana que nem a minha, que nem a sua, e para vencer todas as pelejas e tentações que, de qualquer forma, Satanás e os seus demônios, o reinado das trevas e principados e potestades, ou homens, pudessem vir a lançar sobre a vida de cada um, inclusive a sua. E ele veio, fez a sua missão, passou pela miséria, se fez maldito no teu lugar, para que tu não esteja mais tendo que passar pelas adversidades injustas da terra, pelo fruto do pecado, que é a morte, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
Portanto, ele veio, realizou a obra, passou pela maldição e maldição de cruz, passou pela morte, desceu à sepultura como todo homem, mas quando o inferno, Satanás, o inimigo da tua alma, pensou que havia ganhado, ele, como diz as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, andou pela terra, implantou finalmente a sua igreja, e aqui nós vimos quando ele foi, aos olhos de todos os que ali estavam ao seu redor, assunto aos céus e encoberto por uma nuvem, aleluia, por minha causa e por sua causa, já tendo deixado a promessa de que mandaria o Espírito Santo, que agora faz você escutar isso aqui. Se você acreditar, já chegou o seu milagre, o tempo de colher já chegou na sua vida. E diz aqui que enquanto eles olhavam, aleluia, para o alto, eles foram avisados por dois homens de branco. Primeiro ponto a considerar é a importância, a grandiosa obra que ele realizou, não sendo daqui e se fazendo como um de nós, para poder ter legalidade diante de todo acusador. Isso é a obra feita. E aí o segundo ponto é para que você, ou qualquer homem, qualquer mulher que você conheça que esteja passando em situações, não venha estar olhando para o outro lado. Aqui diz o texto lido, que os amados irmãos e amigos de Jesus que andaram com ele pessoalmente estavam olhando para o céu, olhando para o alto, olhando para um lugar, esperando alguma coisa de lá. Esse é o nosso segundo ponto a observar. Cuidado para onde você está olhando. Aqueles homens, aquele povo de Deus, que ali estavam vendo Jesus ser assunto aos céus, ainda estavam vivendo do passado. Olhando para o alto, não tinha nada de mal no fato de olhar para o alto. Mas a esperança deles estava errada. A sua esperança não pode estar em nenhuma outra instituição, entidade, personalidade, por mais sagrada que seja, que não seja em Jesus. A sua atenção não pode estar buscando algum tipo de resposta, em nenhum tipo de entendimento aqui da terra apenas. A sua maneira de olhar não pode estar sendo espiritualmente, pela fé, para qualquer outra coisa que não seja Jesus, que não seja o Jesus revelado na Bíblia como ela é. Ali, aqueles homens ainda estavam olhando de maneira religiosa. Estavam olhando como se Jesus fosse dali voltar naquela mesma hora e estavam perdendo o seu milagre e a promessa. O Senhor foi assunto, está sentado à direita do trono da glória. E você precisa olhar para cá agora. Porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação do Evangelho. Então, que você esteja, primeiro, tendo consciência da obra tão tremenda que o Senhor já fez. O seu milagre está pronto, você só precisa entender, ter a revelação de como chegar nele. Segunda coisa, cuidado para que a sua maneira de olhar a vida não esteja sendo motivo que você não conseguir até aqui o seu milagre. Não olhe para a religião, não olhe para os homens, não olhe para dogmas, não olhe para qualquer tipo de coisa que os seus olhos veem, seus olhos carnais, mas olhe para o Senhor e Salvador Jesus, porque ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Não há uma outra oportunidade depois que desliga dessa terra. Não tem uma preparação depois daqui. Não existe esperança se não tiver aliança agora. Toda forma de ensinamento que ensina a olhar para uma outra coisa que não seja isto, porque isto está escrito, não procede de Deus. São questões ideológicas, religiosas,
dogmáticas e que incorrem em maldição e na perca do seu milagre. Não adianta a religião, os sacrifícios, a fidelidade, se a religião está tirando o seu foco de onde deve ser. E aqui, aqueles homens avisam-lhes: por que vocês estão olhando para o lugar errado? Por que vocês estão olhando para a direção errada? Aquele que vocês viram subir, vocês vão vê-lo, mas vocês vão vê-lo pessoalmente quando ele voltar. Quando ele vier buscar a sua noiva, a sua igreja, e que vocês ressuscitarem com ele, porque aqueles que não ressuscitarem com ele o verão, mas apenas na segunda ressurreição, que é do julgamento. O Senhor, Espírito Santo, está lhe convidando para aceitar verdadeiramente o Jesus da Bíblia, que faz milagres, e mudar a sua vida. Que você esteja orando ao Senhor, lendo a Bíblia, entendendo a Bíblia, não interpretando o seu texto, mas pelo Espírito do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.